Sim, Ó, senhor. essa pergunta é uma pergunta muito comum. O Everton Diniz, advogado, que está fazendo. Quais os fatores contribuem para uma texto baixa? Descobri que a minha estava 245. Everton, Isso é muito comum nos homens. Isso é comum, sim. Principalmente se o Everton tiver mais de 30 anos, for restritor de sono e tiver uma alimentação com baixa caloria. E por que eu te falo isso? Porque, assim, quando a gente vai na escala dos problemas corriqueiros que vão interferir na secreção de testosterona, a gente tem que entender, do lado da fisiologia endócrina, quais são os fatores que fazem com que ela seja liberada, né? A testosterona ela depende de dois hormônios para ser liberada, da FSH e do LH. Esses hormônios são produzidos na hipófise, que fica no meio da nossa cabeça, e essa glândula manda então esses hormônios para a circulação, que quando eles atingem o testículo, eles aumentam a produção de testosterona. Mas para esses hormônios serem produzidos na hipófise, precisa existir a produção de dois hormônios que são produzidos no hipotálamo. Hipotálamo, pessoal, é uma região do nosso cérebro que é o grande relé do nosso organismo. Ele mede, por exemplo, luminosidade do lugar, temperatura, pressão, ele mede essas coisas delicadas que a gente tem. Tá? Computador de bordo. Exatamente, perfeitamente, né? E ele tem duas substâncias que ele produz, né, e que fazem com que libere LH-FSH, que é a quispeptina e o GnRH. Tá? E essas duas substâncias elas são estimuladas, assim como bloqueadas na sua produção. Uma das coisas que bloqueia a produção delas, excesso de cortisol. Esse excesso de cortisol pode ser por estresse, físico ou mental. Sono, que é onde a gente vai chegar. Por quê? Porque disrupção de sono, esse é o fator mais corriqueiro em relação à baixa produção de testosterona. E disrupção de sono não é necessariamente que você restringe sono, é que você perturba o seu sono, Júlio. Então, por exemplo, se você é o cara que acorda 2, 3, 4 vezes à noite, cara, com certeza você é um candidato a ter uma queda de testosterona. O problema é que você está acostumado a ter isso, né? Então, você está acostumado a ter esse sono perturbado. Dessa forma, o outro dia você está mais cansado. Só que você nunca vai achar que é um problema hormonal. Você vai achar que é porque você dormiu mal. Às vezes as pessoas até fazem a seguinte conta: não, mas eu fui dormir 11 da noite e acordei 7 da manhã. Tá, mas qual a qualidade desse sono? Quanto você se sentiu descansado? Você acordou mal? Você acordou, né, como se você não tivesse dormido? Isso é importante, né? Segunda causa de você ter diminuição da produção de testosterona. Causas exógenas. Por exemplo, drogas que diminuem a produção de testosterona. Entre elas, o uso frequente de corticoide provoca isso. Então, não é incomum pacientes que têm doenças imunológicas que precisam usar corticoides frequentemente aparecerem suprimidos ou inibidos na produção de sua testosterona. O corticoide, ele inibe a produção de NRH e quispeptina, que inibe LH-FSH, que inibe e que não dá a mensagem para a produção da testosterona. Então, esse é um quadro que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Levando isso em consideração, para as pessoas que estão acompanhando aqui no nosso canal, quais são os principais sintomas para você detectar a testosterona baixa? Então tá bom, então vamos começar de cima para baixo. Vamos começar da nossa cabeça para o resto, tá? A testosterona é um hormônio que nos traz vigor. Logo, uma das primeiras coisas que você perde é o vigor. É o que a gente chama de elan da nossa vida. A vontade. Se a gente fosse falar de uma forma comum, o tesão de viver, que não tem nada a ver com libido, tá? É o tesão de viver. A palavra é elan mesmo, né? A segunda coisa são sintomas relacionados a aprendizado, memória e cognição. Então você tem mais dificuldade de fixar a atenção, você tem mais dificuldade de aprendizado, você tem mais dificuldade de memória. E você acaba tendo mais dificuldade também, Júlio, de tomada de decisão. Porque o androgênio ele é importante para o equilíbrio do nosso núcleo ventromedial e amígdala, tá? Onde a amígdala faz o papel do nosso núcleo de neurônios que determina a nossa ação impulsiva e o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, o nosso simulador de ações, né? Então, por que se eu chamar você para a gente tomar um sorvete de barata, você não vai? Porque você simulou no seu núcleo ventromedial e falou, puta, música, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai rolar. Agora, quando você tem um desequilíbrio de androgênios,
você começa a ter um aumento na função no seu núcleo ventromedial, ou pelo menos uma diminuição no funcionamento da sua amígdala. E aí o que acontece? Você se torna reticente para tomar decisões. Isso é um problema para a vida de qualquer um. Por quê? Porque as decisões que você não toma são tomadas por você. E quando a gente deixa os problemas tomarem as nossas decisões, alguma coisa ela está muito errada. Por isso que a mulher é indecisa? Cara, a mulher é indecisa porque ela é esperta. Ela espera o último minuto para ver qual que é a melhor situação que ela vai se dar bem. Sim, sim. O homem não. O homem, quando vê o que ele quer, me dá. Dá, foda-se, eu quero isso. Me dá, é meu. Libido. Antes da libido, e como decorrência da cognição que eu estava te falando, lembra que eu te falei? A gente fica, né, deprimido em tomar decisão. Depressão. Não que você cause depressão, mas você tem uma síndrome que chama depression-like. É muito parecido o que a gente chama de insuficiência androgênica parcial de um quadro psíquico de depressão. Por isso que muitos psiquiatras, antes de medicar um paciente com depressão, eles pedem avaliação hormonal, para ver se ele não está lidando com alguma outra coisa. Se tiver com testosterona baixa, grande chance de estar deprimido. Grande chance desses sintomas que ele terem não serem da depressão e serem do hipogonadismo, da falta de testosterona. Aí o que ele faz? Endócrino, e aí depois, se existe uma patologia... é a testosterona, não a depressão. É outra raiz. Você trata o que a gente chama de diagnóstico etiológico. E qual é o grande problema na demora dessa descoberta? Quando a gente vai tratar uma doença, a gente faz o tratamento a partir do que é o diagnóstico etiológico. Tá? Ou seja, o que causa ela. Só que quando você tem uma alteração da função do sistema nervoso central, o que acaba acontecendo? A sua mente ela costuma pensar daquele jeito. Então é como se ela fosse se consolidando na depressão. E aí o que acontece? Você devolve a função hormonal para o sujeito, só que em vez dele se sentir bem, ele fica irritado, ele fica impaciente. Ou seja, ele tem um efeito colateral como se ele não tivesse a deficiência da testosterona e ele tivesse só o efeito colateral dela. Por isso que depois esse paciente ele vai para o psiquiatra e ele vai para o endócrino e ele volta para o psiquiatra. Por quê? Porque ele vai voltar a operar, só que num ritmo diferente. E é esse ponto que muitas vezes o psiquiatra vai ajustar. Ele está com uma máquina muito mais rápida, mas ele está acostumado a dirigir um negócio muito mais lento. E se a gente coloca essa máquina muito rápida para operar, o que acontece? Aí dá problema. Então a depressão. A libido ela é multifatorial, tanto no homem quanto na mulher. Mas o que a gente percebe em relação à libido? Que de fato o homem ele tem menos pensamentos sexuais ao longo do dia. Porque libido não é a sua capacidade de reagir positivamente ao estímulo sexual. A libido é a sua busca pela relação sexual. Então você pensa menos em sexo, pensa menos na sua parceira sexual, aquilo te satisfaz menos. E claro, com o tempo você vai tendo outros sintomas, como por exemplo chegar numa disfunção erétil. Quando chega numa disfunção erétil é que o quadro é bem grave. Né? Você já não tem mais produção de LH e FSH, você já tem o eixo totalmente inibido. Cara, eu atendi um menino de 18 anos, né, que fazia uso de esteroide a lá jeito dele, né, porque ele achou que ele ia ficar rico. E foi curioso porque ele chegou no consultório e ele estava obeso, né? Gingomastia. E aí eu virei para ele e falei assim, escuta, mas da onde você tirou tomar esteroide? Aí ele falou assim, não, é que eu me acho meio parecido com o Léo Stronda. Sabe o que mais me surpreendeu? A mãe comprava o esteroide pro moleque e a mãe tava junto. E a mãe olhou pra mim e falou assim, com o Léo Stronda. Aí eu olhei pra ela e falei, minha senhora, mas a senhora sabe quem é o Léo Stronda? Ela olhou pra mim com uma cara assim de tipo... Hã? Aí eu peguei no meu telefone, coloquei o Léo Stronda e falei, o Léo Stronda é esse aqui. Parecia de rosto? Parece com o seu filho. Só se for de rosto. O branco dos olhos. Porque nem do rosto, né? Aí a mãe olhou pra ele e falou assim, você tava me enrolando esse tempo, você não parece com Léo, com Stronda, com coisa nenhuma. A mulher ficou brava, rapaz, e o moleque ficou com os olhos desse tamanho. Por que eu tô te contando isso? Esse menino, ele tava sem ter uma ereção há 4 meses. Um menino de 18 anos. 4 meses sem uma ereção. Eu falei, você não percebe que isso não é normal? Ele falou, 4 meses. 4 meses sem ter uma ereção. 4 meses que ele não soltava pipa. Pois é. Não tinha vento no morro. Cara, não tinha vento na vida. Né? Meu Deus assim, do céu. E as pessoas, elas perdem a noção, Julio. Perdem a noção. Né? E o pior é que elas envolvem quem tá do lado. Esse menino envolveu a mãe. A mãe tava crente que tava ajudando ele. Sim.
Né? Eu falei, essa eu nunca vi. Os filhos vi. enrolam as mães. Né? A mãe era o coach dele, né? Arrumava os negócios pro moleque. Aí eu peguei e falei, ó, vamos ter uma conversa séria aqui, porque não dá pra ficar nesse pé. Então vamos arrumar esse negócio, vamos arrumar essa bagunça, né? E aí a gente conseguiu ter um resultado parcial, né? Mas por que parcial? Porque esse menino, ele queria ter uma carreira de gamer. E aí o que ele queria fazer? Ele queria jogar videogame a noite inteira e dormir de dia. Então quando a gente conseguiu devolver ele pro eixo normal, o que aconteceu? Derrubou tudo de novo, porque ele passava a noite acordado. Uma vida completamente desregrada. E aí, como ele passava a noite acordado, o que acontecia, Júlio? Perturbava o que era o ciclo dele, de fome, apetite e capacidade anorexígena. Sim. Sabe o que ele fazia à noite? Ele pedia pizza, e aí pra ele falou assim, não, mas eu tô na dieta, então eu só tiro a massa e como o recheio. Eu falei, que pizza que você pede, querido? 4 queijos. Ah, o que engorda é a massa, com certeza, não são os 4 queijos. Entendi. Sabe, essa dificuldade que às vezes a gente encontra. A informação que acaba chegando quebrada, as pessoas não conseguem compreender. Até por isso que a gente faz. A gente faz o máximo pelo nosso paciente. Esses vídeos para poder trazer essa informação de conteúdo que é essencial para você entender e compreender as reações do seu organismo. E a gente faz o máximo pelo nosso paciente, Júlio, mas a gente está limitado por aquilo que ele quer fazer. Então, depois de um tempo, eu virei para ela e falei, olha, minha senhora, eu não consigo, né, tratar o seu filho. O seu filho, ele se enche de gordura saturada. Isso causa uma reação inflamatória sistêmica. Ele tem uma inflamação de baixa monta, isso chega no hipotálamo, ele tem restrição de sono, isso altera a secreção de hormônios, isso altera o que é o equilíbrio dele de fome e saciedade. Né? A gente precisa partir de um ponto que ele se cuide. Né? Porque, assim, eu acho que todo mundo quer ser gamer, mas a maioria das pessoas também quer viver pelo menos até os 40 anos sem ter um infarto. Com certeza. E ele não está seguindo nessa linha. Não, né? Nessa linha ele não vai chegar na cidade. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, eu tô aqui para o que a senhora precisar, mas eu tô dando alta para a senhora, porque não tem, né, eu não tenho como cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada, né? E eu me preocupo. Esse é um paciente do consultório que volta e meia eu lembro, sabe, Júlio? E eu me pergunto onde esse menino tá, o que ele tá fazendo. Sei lá, aquelas coisas que a gente fica... Quando a gente fica velho, a gente fica meio pai, meio... fica querendo saber, assim, né, de quem não tá andando na linha. Exatamente, sabe? Que preocupa a gente. Com o tempo preocupa. Com certeza.